Olá, vencedor, olá, vencedora. Sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso esquematizado. Hoje, na aula de número 3, iremos abordar 3 assuntos da disciplina Contabilidade Gerencial: análise horizontal e vertical, índices de liquidez e análise do capital de giro. Então, antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações e ainda dar um like e curtir o vídeo para que possamos cada dia mais trazer novidades, mais vídeos e mais aulas. Então, vamos iniciar. Análise horizontal ou de evolução. Olha o que ela significa. Verifica a evolução em termos percentuais de uma mesma conta individual ou de um grupo das contas das emoções contábeis através de períodos diferentes. Primeiramente, o que nós devemos ter em mente? Análise horizontal. É só pensar horizontal. Eu tenho demonstrativo contábil e esse demonstrativo contábil eu vou ter no mínimo 2 períodos. O exercício anterior e o exercício atual. E aí eu vou querer saber, por meio da análise horizontal, a evolução da minha conta. Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá o meu ativo circulante. Eu quero verificar, a partir do exercício anterior, em relação ao exercício atual, a evolução dessa conta ativo circulante. Se ela está aumentando, se ela está diminuindo. Então, quando a gente pensa em análise horizontal, eu vou verificar a evolução de uma determinada conta ou de um grupo de contas, detalhe, através de períodos. Nossos demonstrativos têm 2 exercícios, o anterior e o atual. Mas podemos também observar, em questões de prova, um balanço com 3 exercícios para identificarmos a evolução de determinada conta durante esses períodos. Continuando. Nesta análise, utiliza-se como referência um ano base. Essa database pode ser o exercício mais antigo ou o exercício imediatamente anterior ao último período. Então, o que nós precisamos ter em mente? Vai existir uma database. E essa database, todos os valores relativos a essa database, a análise horizontal vai ser 100%. De todos. Então, primeiro nós temos que identificar, quando a questão abordar isso, qual é o ano base. E esse ano base pode ser o exercício mais antigo. Quando a gente fala de exercício mais antigo, está relacionado à análise horizontal de base fixa. O que isso significa? Vamos supor que a gente vai ver mais à frente. Vamos supor que você tenha 3 exercícios, X1, X2 e X3. E vamos supor que a gente eleja como ano base o X1. Então, de acordo com a análise horizontal base fixa, esse X1 será um ano que vai ser utilizado como base para verificar a evolução de determinada conta em X2 e X3. Ou podemos utilizar o exercício imediatamente anterior, o último período. Isso daqui, é a nossa análise horizontal de base móvel. Então, Exílio, eu posso observar que tem 2 tipos de análise horizontal, a de base fixa e a de base móvel. Isso. A de base fixa já falamos. A de base móvel está relacionada no que, Cílio? Como acabamos de ler. Exercício imediatamente anterior. Vamos lá. Eu tenho 3 exercícios. X1, X2 e X3. O ano base é sempre o anterior. Então, quando eu for comparar, verificar a evolução de X1 para X2, o ano base vai ser X1. Quando eu verificar a evolução de X2 para X3, o ano base vai ser X2. Então não esqueça, a análise horizontal pode ser de base fixa ou de base móvel. E aqui,
nós temos a famosa regra de 3, simples, para podermos calcular o percentual, a evolução da conta individualmente ou do grupo de contas. Análise horizontal, vou pegar a minha conta em análise para verificar se ela aumentou ou se ela diminuiu em termos percentuais, o ano base, que normalmente vai ser identificado na questão, e aí eu multiplico por 100 para verificar esse valor percentual. É dessa forma que nós encontramos a análise horizontal. Então, pensou em análise horizontal, eu vou verificar a evolução de determinado item durante os exercícios, durante os períodos. Características da análise horizontal. Para efeito de prova, os principais pontos da análise horizontal são, primeiro, acabamos de falar que ela verifica a evolução em termos percentuais do item, que pode ser uma conta individual ou um grupo de contas. Durante determinado período. Então, eu consigo identificar a evolução de determinado item durante determinado período, entre os períodos, entre os intervalos de períodos. Segunda característica, a análise horizontal, ela adota os números índices, que foi o que nós acabamos de falar, quando nós vimos que para encontrarmos tanto a análise horizontal como a vertical, que vamos falar mais à frente, a gente utiliza essa regra de 3 simples. E também, a análise horizontal, como podemos observar nela um intervalo entre períodos, fazendo a comparação entre 2 exercícios, então ela consequentemente é afetada pela inflação. Essas são as 3 características principais que normalmente são cobradas em sua prova. Continuando, olha esse detalhe, já adiantando. A análise horizontal e vertical são o procedimento inicial de avaliação do desempenho da empresa. Logo, para verificarmos a tendência passada e futura de determinado item, é recomendável que tanto que nós venhamos analisar determinado demonstrativo, determinada situação financeira, patrimonial e econômica da entidade, utilizando conjuntamente a análise vertical e a análise horizontal. Ok? Então podemos observar que uma não vai excluir a outra. É importante que nós venhamos utilizar as duas. Olha um exemplo de análise horizontal de base fixa. Então, é aquele exercício que a gente vai o quê? Que a gente já determinou. Base fixa. Olha esse exemplo. Temos um balanço patrimonial e temos, 3 exercícios. X1, X2 e X3. E aqui nós temos os grupos de contas do meu balanço patrimonial. O que acontece? A de base fixa, como nós falamos, que vamos eleger um período que vai ser o período fixo, o ano base. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o ano base vai ser X1. Tanto que na análise horizontal, todos eles colocamos obrigatoriamente 100% em todos. Então, a partir do momento que nós elegemos o ano base, toda análise horizontal desses itens daquele exercício será 100%. Aí, a partir dele que a gente vai verificar a evolução da conta ou do grupo de contas. Olha esse exemplo. Vamos analisar aqui, o nosso ativo circulante. Aí, o que acontece? X2. Podemos observar que foi registrado no meu ativo circulante 420. Logo de cara, se você observar sem fazer conta nenhuma, em X1 foi registrado 500. Em X2 foi registrado 420. Então podemos observar, Cílio, que houve uma redução.
Sim. Agora temos que calcular em termos percentuais de quanto foi essa redução. Como devemos fazer? Nós vimos a fórmula, né? Análise horizontal. Aí eu vou querer achar, ó, do meu ativo circulante. Qual é a fórmula? A conta em análise. Qual é a conta em análise? Ativo circulante. Então vai ser o ativo circulante de X2 dividido pelo meu ano base. Qual foi o ano base definido? O meu ativo circulante de X1 multiplicado por 100. Agora só é matemática. Então, quanto é o ativo circulante X2? 420. Dividido pelo ativo circulante X1, quanto foi? 500. Multiplicado por 100. Isso daqui, ó, 420 dividido por 500 vai dar 0,84. Multiplicado por 100 equivale a 84%. Então, podemos observar o que, Cílio? Inferir o quê? Que o meu ativo circulante aqui, ó, houve uma redução. E essa redução foi de quanto? Em 16% em termos percentuais. Então, podemos verificar que meu ativo circulante, fazendo análise horizontal de X1 para X2, a evolução dele, observa-se que houve uma redução em 16%. E assim, nós iremos fazer sucessivamente para X3. Mas não esqueça, base fixa. Já determinei que meu ano base é X1. Então, eu vou verificar a evolução de X1 para X2 e vou verificar a evolução de X1 para X3. Porque a base ela é fixa, ela é a mesma sempre. Diferentemente da análise horizontal de base móvel. De base móvel, sempre leve em consideração o último exercício, o exercício anterior, o último período. Vamos lá, vamos analisar o nosso ativo circulante novamente. Então, temos X1, X2 e X3. Então, nesse caso, o que nós iremos fazer? Como a base ela é móvel, então sempre vai ser o exercício anterior. Vamos verificar a evolução do ativo circulante, a evolução dele de X1 para X2. Logo, se é X1 para X2, a minha base móvel, meu ano base vai ser X1, porque ele é o anterior. Agora, quando formos analisar X2 e X3, a evolução do ativo circulante de X2 para X3, o ano base agora já difere, vai ser o X2. Então tenha em mente, hein? Quando a gente verificar a evolução de X1 para X2, o ano base vai ser quem? X1. Agora, quando quisermos identificar a evolução do ativo circulante de X2 para X3, o ano base, como é base móvel, vai ser quem? Vai ser o X2. Então é isso que você precisa ter em mente. Base fixa, o ano base vai ser aquele mesmo sempre, independentemente se tiver 4 exercícios, 5, 6. Já o de base móvel, não. Ele vai sempre alternando, tentando identificar qual é que é o exercício anterior, o último período. Se eu analiso o X2 com o X3, X2 é o último período. Se eu analiso o X1 com o X2, o X1 é o último período, o último exercício, o exercício anterior. Então vamos lá, ó. Análise horizontal do meu ativo circulante. Vamos verificar aqui, ó, de X2 para X3.
Então, se é de x2 para x3, eu quero verificar a evolução do ativo circulante, a conta em análise vai ser quem? O ativo circulante de x3. Enquanto que o meu ano base vai ser quem? O ano anterior. O ano anterior de x3 é o x2. O ativo circulante de x2. Multiplicado por 100. Então, quanto é o meu ativo circulante de x3? 600. Aqui, ó. 600. E o meu ativo circulante x2? 420. Multiplicado por 100. Então, isso daqui, 600 dividido por 420 dá 1,42, multiplicado por 100, 142%. Foi o que nós encontramos aqui, ó. O que isso significa, Ercílio? 142%. Que o meu ativo circulante de x2 para x3 teve um aumento de quanto? 42%. É o que podemos observar, né? Em termos, em valor numérico. Olha quanto é x2, 420. E olha quanto é x3, 600. Agora vamos falar da análise vertical ou de estrutura. Consiste em estabelecer a participação relativa em termos percentuais de uma conta individual de um grupo de contas em relação a um total. Esse total pode ser o montante do grupo ao qual pertence, faz parte, ou o total geral. Detalhe, no mesmo exercício. Então, diferentemente da análise horizontal, a análise vertical ela vai tentar identificar a representatividade de determinado item. É isso que ela vai querer identificar. Eu vou querer verificar quanto percentualmente representa, por exemplo, o meu caixa em relação ao meu ativo circulante. Ou quanto representa o meu caixa em relação ao meu ativo total. Então, eu posso verificar a representatividade de determinada conta ou sobre o grupo que ela faz parte, nesse caso da conta caixa, o ativo circulante, ou sobre o total geral. Nesse caso, da conta caixa, é o ativo total. Detalhe, a análise vertical é realizada no mesmo exercício. E aqui, ó, podemos calculá-la pela regra de 3 simples. Vou pegar a minha conta em análise, por exemplo, minha conta caixa, e vou identificar o meu valor base, que pode ser, vou verificar quanto representa em relação ao ativo circulante ou em relação ao ativo total. Sempre multiplicado por 100 para acharmos em termos percentuais. Olha essa questão. A análise vertical efetua comparativos entre os períodos de tempo, ao passo que a análise horizontal se preocupa com o comparativo de itens no mesmo período de análise. Certo ou errado? Isso, está errado. Por quê? A análise vertical efetua comparativo entre períodos de tempo? Não. Quem realiza isso é a análise horizontal. Não é a vertical. Temos o primeiro erro. Olha o segundo. Ao passo que a análise horizontal se preocupa com o comparativo de itens do mesmo período, do mesmo exercício de análise. Opa, isso daqui não é análise horizontal, isso é análise vertical. Logo, o nosso item, ele está errado. Características da análise vertical. Então, como análise vertical, eu vou querer identificar o percentual de determinado item sobre o grupo que ele pertence, sobre o ativo total, então podemos inferir que ela identifica a representatividade.
Claro, em termos percentuais de determinado item no mesmo exercício. Então, podemos identificar o quê? A representatividade de determinado item. Também é uma característica da análise vertical, ó, já que a análise horizontal ela adota os números índices, na análise vertical ela vai abordar os números relativos. Porque a gente vai identificar o percentual daquela conta em relação ao grupo que ela faz parte, em números relativos. Olha esse exemplo aqui, ó, do balanço patrimonial. Então não esqueça, análise vertical, né? Que podemos identificar aqui, ó, análise vertical. Eu tenho meu balanço patrimonial. Então, a análise vertical é realizada no mesmo exercício, nesse caso, X1. Olha a situação, temos aqui os grupos de contas, hipoteticamente, do meu ativo, e do meu passivo e do meu PL. Aí o que acontece, turma? É que, olha o meu ativo circulante. Vamos supor que eu deseje saber a representação em termos percentuais do ativo circulante em relação ao ativo total. Olha quanto é o meu ativo total. De 1.000. Olha quanto é o meu ativo circulante. De 500. Então, podemos observar, sem fazer cálculo nenhum, que o meu ativo circulante representa quanto? 50% do meu ativo total. Essa é a interpretação do índice. Esse 50% significa que metade do meu ativo circular, do meu ativo total, representa o meu ativo circulante. E aí você poderia também colocar na fórmula, né? Quando não vierem valores assim tão fáceis de a gente, de alguma forma, responder mentalmente. Então, análise vertical de quem? O meu ativo circulante. A conta em análise é o meu ativo circulante de quanto? 500. E o valor base, qual é o valor base? Eu quero saber a representatividade, nesse caso, em relação ao total, em relação ao grupo que ele faz parte, o ativo total. Que é de quanto? De 1.000. Multiplicado por 100. Então, isso daqui dá 0,5. Multiplicado por 100 equivale a quanto? 50%. Aí você interpreta, o que significa que 50% do meu ativo total refere-se a ativo circulante. Aí quando pensa em ativo circulante, você vai pensar no disponível, direito a receber, estoques e as nossas despesas antecipadas. Análise vertical na DRE. Vamos lá. A análise vertical realizada na DRE utiliza, ó, detalhe, como valor base, lá, ó, no balanço patrimonial, o valor base ou era o grupo que aquela conta faz parte ou o total. Aqui na DRE, o valor base sempre vai ser a minha receita líquida de vendas, hein? Não esqueça disso. Sempre vai ser a receita líquida. Logo, consiste em estabelecer a representatividade de um item em relação à receita líquida de vendas do respectivo período. Então, podemos observar que por meio dessa análise vertical na DRE, olha o que podemos inferir ainda. Será possível comparar os dados da empresa com as do mesmo setor, do mesmo ramo de atividade. Como assim, Cílio? Se a gente pegar um índice unicamente isolado, por exemplo, aquele valor que nós encontramos lá do ativo circulante 50%, isso praticamente não traz nem qualquer tipo de resultado de análise para a empresa. É por isso que é importante pegarmos vários índices, complementar com o quê? Com uma análise, que eu posso dizer, temporal,
de vários exercícios e também com uma análise que envolva, por exemplo, os meus concorrentes, verificar a evolução dos meus concorrentes verticalmente, verificar o ramo de atividade. É como se fosse uma análise mais setorial. Então não esqueça que essa análise vertical na DRE, a gente consegue inferir isso, a gente consegue identificar a comparação, consigo comparar os dados da minha empresa por meio desses indicadores, da análise vertical, dos índices de liquidez, por exemplo, em relação àquelas empresas do mesmo ramo de atividade, do mesmo setor, e até meus concorrentes. E ainda, vou além, até da média de mercado. Então, não esqueça, a análise vertical, o valor base sempre vai ser na DRE a receita líquida. Olha essa situação. Aqui temos a DRE e aqui a sua estrutura X1, certo? E sempre, olha aqui, sempre a receita líquida vai ser 100%. Sempre vai ser 100%. Aí, por meio dela, você vai identificar o percentual de cada conta, de cada estrutura, de cada item da estrutura da DRE. Olha esse exemplo. Olha esse CMV, Quero identificar a representatividade do meu CMV. Qual é a fórmula? Análise vertical. Aí eu coloco CMV. Conta análise. É o CMV. De quanto? De 30. Valor base. Quem é o valor base? Na DRE, a receita líquida. Quanto é a minha receita líquida? De 100. Multiplicado por 100. Então, podemos observar, ao dividir isso daqui, vai dar 0,33. E aqui, vamos ter quanto? Arredondando, 30%. Então, vamos ter aqui, 0,30, não 0,33, não tem uma dízima, que multiplicado por 100, vamos ter quanto? 30%. Agora vamos resolver as primeiras questões. Questão 1. Um determinado analista preparou a análise vertical dos seus contábeis de uma sociedade empresária conforme a fórmula. E aqui temos, a fórmula da análise vertical. O saldo da conta em análise dividido pelo saldo do total do grupo a qual essa conta faz parte, ela pertence, multiplicado por 100. Continuando. A partir desses cálculos de análise vertical, olha aí, olha o resultado. Obtiveram 40% para o ativo circulante. Então, se temos 40% para o ativo circulante e trata-se de uma análise vertical, onde eu identifico a representatividade de determinada conta sobre o grupo que ela faz parte ou sobre o total do grupo, então, aqui a conta em análise é quem? É o próprio ativo circulante. E já, como o ativo circulante faz parte do grupo do balanço patrimonial, o total desse grupo, eu estou falando de quem? Eu estou falando de ativo total. Então, você já consegue inferir essas informações. Continuando. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a classificação contida na NBCTG 26, a apresentação das noções contábeis, entre as opções apresentadas a seguir, assinale a opção que apresenta, detalhe, uma interpretação correta do índice mencionado. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Espera-se que 40% do ativo sejam realizados em até 12 meses após a data do balanço. Turma, qual é a conta que a gente está analisando? Ativo circulante. Essa é a conta. Ativo circulante é o quê? É de curto prazo. Logo, o resultado que foi obtido, 40% do ativo total, refere-se ao ativo circulante. Posso dizer que o ativo circulante eles são realizados em até 12 meses após a data do balanço? Sim ou não? Sim. Logo, a alternativa correta logo de cara é a letra A. Vamos ao item B. Espera-se que 40% do endividamento.
Em algum momento aqui tem alguma análise de passivo? Não. Logo a letra B está errada, fora. Letra C. Os componentes dos tangíveis de uso. O que é tangível de uso, turma? Bem tangível, imobilizado, de uso. Ainda mais aqueles, aqueles que deverão gerar benefícios econômicos em mais de um exercício. Corresponde a 40%? Estou analisando aqui o ativo não circulante imobilizado, turma? Não, estou analisando quem? O ativo circulante. Então, o item C também está errado. Nada a ver, não tem nada de componente do imobilizado aqui, e sim componente do ativo circulante. Letra D. Os componentes que serão realizados em até 12 meses após a data do balanço, até aqui está ok. Crescerão 40%, até aqui ok. Agora, olha o erro da questão. Se comparados ao período anterior, quando eu pego uma conta e analiso o exercício anterior com o exercício atual dela, que tipo de análise é? Análise horizontal. Logo, o item D também está errado. Resposta correta, letra A. Questão 2. Uma sociedade empresária apresentou o balanço patrimonial dos anos 2011 e 2012. Aqui temos o nosso balanço. Exercício 2012 e 2011 e vice-versa. Com base nos percentuais das análises verticais. Está aqui, temos a análise vertical de cada exercício. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, as alternativas. Letra A. Ocorre um aumento de 9,33 pontos percentuais na participação relativa do ativo não circulante sobre o ativo total do ano 2011 para 2012. Então, se a análise vertical, eu vou analisar uma conta. Qual é a conta de análise aqui? Ativo não circulante. Vamos lá, ativo não circulante. 2011, 58,41 percentuais. 2012, 49,08 percentuais. Pergunto, turma, de 2011 para 2012, houve um aumento ou uma diminuição nesses percentuais? Houve uma diminuição. De quanto? 9,33 pontos percentuais. Vamos analisar o item A. Ocorreu um aumento? Não. Ocorreu uma diminuição. Logo, a letra A está errada. Agora, vamos analisar o item B. Ocorreu um aumento de 9,34 pontos percentuais na participação relativa do ativo circulante sobre o ativo total de 2011 para 2012. Vamos lá, ativo circulante. Aqui 2011, 41,59. Quanto foi em 2012? 50,93. Pergunto, de 2011 para 2012, houve um aumento ou uma diminuição nos percentuais? Houve um aumento. De 41 passou para 50. Então, foi de quanto esse aumento? 50,93 menos 41,59. Dá 9,34 pontos percentuais. Vamos analisar o item B. Ocorreu um aumento de 9,34 pontos percentuais? Sim, Logo, a alternativa correta a priori é a letra B de bola. Vamos lá, o item C. Ocorreu uma diminuição de 0,60 pontos percentuais na participação relativa do passivo circulante. Do passivo circulante sobre o passivo total. Vamos lá, passivo circulante. 2011, 20,35. Quanto foi a participação do passivo circulante em 2012? 20,95. Pergunto, de 2011 para 2012, houve um aumento ou uma diminuição nos pontos percentuais, no percentual? Houve um aumento de quanto? 0,60 pontos percentuais. Vamos lá o item. Ocorreu uma diminuição? Não, né, turma? Ocorreu um aumento. Logo, o item C também está errado. Vamos ao item D agora. Ocorreu uma diminuição de 7,23 pontos percentuais na participação relativa do patrimônio líquido
sobre o passivo total do ano 2011 para 2012. Vamos lá analisar o patrimônio líquido. 2011, 66,37. 2012, 73,60. Pergunto, de 2011 para 2012, houve um aumento ou uma diminuição nos valores percentuais? Houve um aumento. Pela diferença de quanto? 7,23 pontos percentuais. Vai lá eu entender. Ocorreu uma diminuição de 7,23 pontos percentuais? Não. Ocorreu um aumento. Logo, a alternativa correta é a letra B de bola. Tranquilo, turma? Vamos lá, continuando. Terceira. A principal característica da análise horizontal das emissões financeiras de uma empresa é, letra A, ser calculada com o percentual de determinada conta em relação ao valor base. Opa, isso daqui é análise vertical. Letra B, comparar as posições da empresa com outros padrões de uso do ramo de atuação. Também estou falando de quê? De análise vertical. Item C. Demonstrar a proporção das fontes das aplicações de recursos da empresa. Nada a ver, né, turma? Com análise horizontal. Letra D. Avaliar a situação da empresa independentemente das alterações inflacionárias? Errado, né? Na análise horizontal, observa-se o quê? Que ela é afetada pela inflação. Então, depende sim das alterações inflacionárias. E letra E, imagina que seja a resposta correta. Medir a evolução das contas, o que permite avaliar tendências futuras. Logo, a alternativa correta é a letra E. Quarta. Quadro 2. Para responder a questão, está aqui o nosso quadro 2. No que se refere-se à análise vertical e horizontal? Acerca do comportamento, olha aí, ó, qual é a conta e análise? Do ativo circulante. Nos balanços apresentados, os índices, olha, ele quer saber, ó, o valor do índice em X2, considerando, para efeito de análise horizontal, o ano base 20XU. Foram, respectivamente, vamos lá calcular, análise vertical. Qual é a conta? Vamos analisar verticalmente o ativo circulante. Vamos lá. Conta e análise. Ativo circulante. X12. Se é análise vertical, vamos analisar X12. X12 não, X2. Vamos lá. O que tem aqui de ativo circulante? Conta caixa, bancos, clientes, mercadorias. Então, em X12, o meu ativo circulante, ó, são todos esses valores. Vamos somá-los. 1.620 mais 1.500 mais 1.100 mais 1.300. Olha aqui, ó, quanto é que dá meu ativo circulante de X2? 5.520. E aqui eu vou encontrar quem? O meu ativo total de X2, já que é uma análise vertical. Eu vou pegar a representatividade, identificar a representatividade de determinada conta sobre o grupo que ela faz parte ou sobre o seu total. Quanto ativo total? Se já temos 5.520, vamos somar mais quem que é ativo? Ó. Mais 2.100, mais 1.580. Vamos lá. Mais 2.100, mais 1.580. Dá quanto? Meu ativo total, de acordo com os dados desse quadro, 9.200. Multiplicado por 100. Logo, ó, 5.520 dividido por 9.200 dá 0,6.
multiplicado por 100, 60%. Vamos lá, alternativa. Letra A, 62% vertical? Não, 60%. Letra B, 60%. Letra C, 100%? Não. Letra D, 62%? Não. Letra E, 1,2%, não está nem transformado percentualmente. Logo, achando apenas a análise vertical, podemos encontrar a alternativa correta, letra B. Vamos calcular a análise horizontal. Análise horizontal, né? Contém análise ativo circulante. Vamos lá. Então vamos lá pegar o ativo circulante de quanto? X2, porque vamos pegar de X1 para X2 e a questão informou que o ano base, ó, é X1. Então, vamos pegar aqui e colocar o ano base, ó, no meu ativo circulante, X1. Quanto foi o ativo não circulante X2? Já calculamos aqui, ó, 5.520. Agora vamos encontrar o ativo circulante X1, que são as mesmas contas, só mudam os valores. Em X2 deu 5.520. Em X1 vamos somar 1.200 mais 1.500 mais 800 mais 1.100. 4.600. Multiplicado por 100. 5.520 dividido por 4.600 dá quanto? 1,2. Multiplicado por 100 é igual a quanto? 120%. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Quinta. Considere hipoteticamente que as situações a seguir foram retiradas de um relatório de análise financeira. Aí temos as duas situações, ó, a situação 1 e a situação 2. Não lê isso daqui não, vai logo para verificar o que ele pergunta. Aí depois você vai ler para matar logo a questão. As situações apresentadas classificam-se respectivamente. Em que tipo de análise? Aqui só podemos observar, ó, análise vertical, análise horizontal, através de índices. Então temos aqui, ó, 3 situações, vertical, horizontal e através de índices. Vamos lá. Situação 1. As obrigações com fornecedores representam 28% do passivo oneroso. Olha a conta e análise. Passivo oneroso, 28% em 2010. Caíram 26% em 2011. Reduzindo 23% em 2013. Ah, Cílio, estou vendo aqui 3 exercícios de cara, análise horizontal, certo ou errado? Errado. O que podemos observar aqui é que o passivo oneroso ele foi analisado em 2010, foi analisado em 2011, a representatividade dele, e foi analisada a representatividade dele em 2013. E aqui podemos observar, ó, que ele foi caindo em 26% em 2011 e reduzindo em 23% em 2013, a evolução dele entre as análises verticais. Identifiquei a análise vertical em 2010, 2011 e 2013 e verifiquei o quê? Que entre os períodos houve uma redução. Então, mas a análise que nós fizemos aqui foi uma análise vertical. E essa é a evolução que podemos observar quando ele fala que caiu 26% e caiu 23%. Querendo ou não, eu estou analisando verticalmente entre períodos. Logo, estamos falando de análise vertical. Situação 2. As obrigações com fornecedores cresceram. Olha o detalhe. 38%, olha aqui, ó, entre 2011 e 2012. Então, tivemos o quê? Um crescimento de 38% das obrigações no intervalo entre 2011 e 2012. Em 2013, o montante já era 75% maior que em 2011. Olha aí, utilizando no mínimo 2 períodos para fazer uma análise.
E na comparação com 2012, em relação a 2013, teve um crescimento de 27%. Que tipo de análise é essa que eu pego uma determinada conta e verifico a evolução dela entre os períodos? Estou falando de análise horizontal. Logo, a resposta correta é a letra C de casa. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta uma situação que não é condizente com a análise vertical. Como ele falasse, ó, não é característica da análise vertical. Vamos analisar os itens. Letra A. É utilizada para avaliar a relação entre as contas de uma única demonstração contábil. Podemos observar a relação entre as contas, a representatividade entre elas. Estou falando de análise vertical. Então, isso daqui, ó, é análise vertical. Então, está correto. Letra B. Avalie a relação ao longo do tempo de cada conta das demonstrações contábeis. Opa! Avalie a relação ao longo do tempo de cada conta. Quem verifica a evolução da conta entre os períodos? Estou falando de análise horizontal, né, turma? Logo, se ele pergunta o que não é condizente à análise vertical, logo a resposta correta é a letra B de bola. Por quê? A letra B de bola fala que isso é uma definição de análise horizontal. Letra C. A conta que representa a totalidade das demonstrações contábeis é tida como 100%. Estou falando de análise vertical. Mostra a participação, ó, de cada item da demonstração contábil em relação ao somatório do grupo, do seu grupo que faz parte. Estou falando também de análise vertical. E letra E. Mostra de modo objetivo e direto a representatividade de cada item das demonstrações contábeis. Também estou falando de análise vertical. Então, turma, encerramos essa parte inicial, a parte 1 de contabilidade gerencial. Aguardo vocês no próximo vídeo. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vamos lá!